Fala aí, aqui é o Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre o princípio da continuidade, beleza? Então, ó, imagina que você tem lá uma torneira, aí você liga essa torneira, em algum momento, passado alguns segundos, vai começar a sair água pela sua mangueira, beleza? A questão é, qual que é a relação entre a quantidade de água que está saindo da torneira, está entrando na mangueira através da torneira, e a quantidade de água que está saindo pela mangueira? Essa grandeza, a quantidade de água que está entrando, a quantidade de água que está saindo, a gente chama de vazão. E a vazão, ela pode ser vazão em massa ou em volume. Quantos quilos de água estão entrando, ou quantos quilos de água estão saindo, ou pode ser vazão em volume, quantos litros de água estão entrando ou saindo. E pelo princípio da conservação de massa, toda a vazão que entra no meu sistema tem que ser igual à vazão que sai do meu sistema. Então, a quantidade de quilos de água que entra por unidade de tempo tem que ser igual à quantidade de quilos de água que sai por unidade de tempo. Então, ó, vazão em massa, ela é a quantidade de massa que entra por unidade de tempo. Beleza? Então, imagina que a gente tem esse encanamento aqui. Ele tem uma parte mais espessa, ele tem uma parte mais fininha aqui, uma área da seção reta 1, uma área da seção reta 2. Essa quantidade de líquido está entrando no sistema, no intervalo de tempo ΔT, e essa quantidade de líquido está saindo. Qual que é a relação entre os dois? A gente sabe que a vazão em massa nesse ponto 1 tem que ser igual a vazão em massa nesse ponto 2, que está entrando, o que está saindo. E como que a gente calcula a vazão em massa? ΔM sobre ΔT, beleza? Então vamos calcular quanta massa entrou aqui. A gente sabe que massa ela é igual a densidade vezes o volume, beleza? Então aqui, ó, na massa 1 vai ser a densidade em 1 vezes a variação de volume. E qual que foi o volume que entrou aqui? O volume ele vai ser a área da base aqui é a 1, vezes a altura é o quanto ele andou aqui, é o L1. Tudo isso sobre ΔT. E vai ser a mesma coisa para o segundo, só que agora vai ser ρ2, A2, L2 sobre ΔT, já que o intervalo de tempo é o mesmo. E o que é L sobre ΔT, ou seja, comprimento sobre tempo, é justamente a velocidade em 1 e a velocidade no 2, beleza? Então a gente chega na expressão para o princípio da continuidade, que é o seguinte: a vazão em massa ela tem que ser igual em qualquer ponto e ela é igual ao produto da densidade, área da seção reta, velocidade. ρ1A1V1 igual a ρ2A2V2. Beleza? Então, ó, agora se eu tiver um fluido incompressível, se ele é incompressível, a densidade dele é constante ao longo do fluido todo. Ele não diminui de volume nem aumenta de volume ao longo do caminho. Então, se a densidade dele é constante, a gente vai cortar o ρ naquela equação e a gente chega na equação mais importante do princípio da continuidade, que é A1V1 igual a A2V2. Beleza? Então, ó, se a gente tem aqui um lado A1 e um lado A2, a gente tem esse produto AV igual a constante ao longo de todo o meu material. Beleza? Então, imagina que eu tenho aqui uma mangueira, beleza? Tem uma área de saída aqui, A1. O que acontece se eu botar o dedo na pontinha dessa mangueira? Ou seja, a área 2, ela fica menor do que a área 1. Eu diminuo a área dele. Você já sabe que se eu botar o dedo aqui, tampando parte, a velocidade vai aumentar muito. Ou seja, esse produto tem que ser constante. Se eu diminuo a área, a velocidade ela vai ter que aumentar para que esse produto fique constante. Beleza? Então, quanto mais apertadinho for aqui a saída, maior a velocidade que o fluido vai sair. E só lembrando agora, a gente pode ter tanto vazão em massa como vazão em volume, beleza? E a vazão em volume, ela vai ser que em volume é simplesmente a variação de volume em relação ao tempo, tá? E como a gente já viu, para um caninho como esse aqui, a variação de volume, ele é a área vezes a velocidade em relação ao tempo. Beleza? Então, vazão em volume é a área vezes velocidade. Se a gente tiver um fluido incompressível, ou seja, a densidade não varia, aí sim a gente pode dizer
ou seja, se não tem variações de volume ao longo do encanamento, que a vazão em volume no ponto 1 vai ser igual a vazão em volume no ponto 2, que vai ser igual a vazão em volume em qualquer ponto do meu objeto. Ou seja, AV igual a constante. Esse é o princípio da continuidade. Beleza? Então agora, ó, lembrando que o princípio da continuidade, ele diz que no encanamento aqui estático, né, é dinâmico, ele está se movendo, mas tudo no equilíbrio. O princípio da continuidade diz que ρ1 A1 V1 igual a ρ2 A2 V2, sendo o 1 e o 2 qualquer ponto aqui. E se tiver um escoamento incompressível, a gente pode cortar o ρ da equação. A1 V1 igual a 2 V2. Eu vou botar um sorrisinho aqui, porque essa é a equação mais importante de toda essa matéria. E lembrando que a gente tem vazão ou em massa, quantidade de massa que está entrando, ou em volume. Lembrando que a vazão em volume é a área vezes a velocidade. A vazão em massa é a densidade vezes a área vezes a velocidade. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então responde aí.